Sei que não tenho mais amigos e no fim fiquei sozinha. Vou ter que me virar. Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. De repente sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, me dizendo vai. Eu vou comer da água, vou comer do pão, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai me ajudar no meio do deserto, na fúria do mar. Eu vou seguir em frente, não vou resistir. Eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci. E se a cada noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me consolar. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Senhor, eu confio em Ti. Aleluia, Deus, nós confiamos em Ti, Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. De repente sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, me dizendo vai. Eu vou beber água, vou comer o pão, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai me ajudar no meio do deserto, da fúria do mar. Eu vou seguir em frente, não vou resistir. Eu vou louvar a Deus, pra isso é que eu nasci. E se a cada noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me consolar. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluias. Amém, amados. Aproveitando que os irmãos estão de pé, pega as vossas Bíblias nas mãos. Vamos para a palavra de Deus, amém? Bendito é o nome do Senhor. Como foi dito aqui por alguns dos irmãos, né, amados? Vivemos tempos difíceis, né? E a gente tem visto o que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul. E a gente, como igreja do Senhor, apresenta em oração, né? As suas orações, apresenta aquele povo, apresenta aquela cidade, apresenta aquele estado. Vamos estar sempre apresentando o Senhor, não é verdade? Porque imaginamos, né? A luta que se passa lá, a batalha, né? Que estão passando. Mas a Bíblia diz que nos finais dos tempos, nos últimos dias, a gente viveria muitos sinais terríveis. Terremotos, haveriam pragas, haveriam sim essas enfermidades.
e a gente passa, a gente tem enfrentado, assim temos vivido. E a gente sabe também que como cristão a gente também enfrenta, né? Estamos vivendo um tempo também dessas enfermidades, a gente passou por coronavírus, a gente tem vivido um tempo agora dessa dengue, né? Eu mesmo passei, sei como é ruim, é difícil. Tem pessoas perdendo familiares, né? Então que nós possamos, como igreja do Senhor, a Bíblia diz que nós temos uma força tremenda no nome de Jesus. Então como igreja sempre vamos estar apresentando, estar orando, né? Para que Deus venha estar levantando. Seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 1, amados. Tu és digno, ó Senhor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Amém, amados. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 1. Vamos fazer uma oração antes. Peço ao Senhor para falar contigo através dessa palavra. Pai, traga a revelação que o Senhor Deus quer, que o Senhor Deus deseja nessa noite. Fala o coração, Pai, da tua igreja através dessa palavra. Que o Senhor Deus possa revelar o teu querer, a tua vontade para as nossas vidas nessa noite, através da palavra do Senhor, Pai. Nós cremos que o Senhor Deus já está falando conosco, Deus, desde o início deste culto. Mas pedimos ao Senhor a revelação desta palavra e que o Senhor Deus possa falar no mais profundo do nosso coração nessa noite. Fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Pode se sentar adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Livro de Jó 42, versículo 1. Acompanha aí, amados. Vamos fazer a leitura do texto. Em seguida a gente vai meditar na palavra do Senhor. A confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, ó glória, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 3: quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Diga glória a Deus. Versículo 4: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Versículo 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos. Se a gente já lembra de perseverança, quando se fala de Jó, a gente já lembra de fidelidade. Mas um desses momentos a gente está lendo já no final do capítulo do livro de Jó. A gente já está lendo no final e a gente vê Jó fazendo uma confissão. A gente vê Jó falando com Deus e dizendo ali para Deus: Pai, eu na verdade falei aquilo que eu não conhecia. A gente vê Jó olhando para Deus e dizendo assim: Pai, bem sei eu que tudo o Senhor pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. A gente vê Jó fazendo uma confissão. Mas para que você entenda melhor, a gente já lembra que quando vai começar o capítulo de Jó, a Bíblia está descrevendo esse homem como um crente temente ao Senhor. A Bíblia descreve ele como um homem temente. A Bíblia já começa dizendo lá no capítulo 1 que ele se desviava do mal, que ele tinha uma família abençoada, que ele tinha uma fazenda abençoada, e que Jó, todas as madrugadas, Jó acordava, se posicionava, e a Bíblia diz que ele entregava sacrifício a Deus segundo aos números de filhos que tinha, que são 10, que tinham 10 filhos, e ele entregava sacrifício pela vida de cada um. E ele sempre dizia: Pai, se os meus filhos têm pecado contra o Senhor, perdoa eles. Então eu imagino que Jó não passava 5 minutos em oração somente não na madrugada. Eu fico imaginando que Jó entrava
e toda madrugada, assim. Jó colocava a família dele para buscar o Senhor de certa forma, que em certo tempo eles reuniam na casa ali os irmãos de cada um, e ali reunia só para adorar a Deus. O propósito era só buscar. Então a gente imagina que posição que Jó tinha na presença do Senhor. A gente imagina que homem temente, que homem que andava reto na presença do Senhor, que homem que guardava os preceitos de Deus, as primícias, a palavra de Deus sobre o coração. E assim a Bíblia dizia que assim era Jó, igreja. Guardava a palavra, guardava a primícia, ensinava para os filhos, ou seja, evangelizava a casa. Era um homem temente a Deus. E que a Bíblia diz, se ele fazia isso no físico, imagine no espiritual. É bem certo que o diabo não ficava de braços cruzados, porque tem alguém agora temendo ao Senhor. Tem alguém agora que está sendo exemplo e corre muito risco de alguém querer ser crente também, porque ele é um exemplo na presença do Senhor. Agora, na visão do inimigo, falando na visão do inimigo, corre o risco de alguém se entregar para o Senhor, porque está olhando Jó naquela caminhada, está vendo o temor de Jó, está vendo a caminhada que ele tem na presença de Deus. É admirável. No mundo espiritual também não é diferente, porque a Bíblia vai dizer que Jó é um dos livros mais velhos da palavra do Senhor. E a Bíblia vai revelar que no mundo espiritual ainda passava um inimigo, que era anjo no céu, mas que agora, depois de cair, passava no céu, vendo Deus na reunião com os filhos dele. A Bíblia diz que o inimigo está passando lá, e Deus olha para o inimigo e diz: ei, tu tem visto o meu servo Jó? Porque ele é temente, ele é reto, ele se desvia do mal. No espiritual também estão falando de Jó. No espiritual o inimigo então olha, a Bíblia diz que o diabo olha e diz: sim, mas Jó é desse jeito, porque o Senhor Deus tem dado tudo para ele. É por isso que ele é assim. E o inimigo, ele não é bobo, ele é astuto. Então traz como se fosse uma visão: peraí, se o homem tem tudo, então fica mais fácil de adorar. A gente até falava aqui esses dias, se está tudo fácil, então é muito fácil de adorar, se está tudo dando certo. Mas a Bíblia sabe e diz que Deus sabia que não era aquele propósito, que não era bem assim. Que Jó era um homem temente, não era pelo que ele tinha. Ele não adorava o Senhor pelo que ele tinha, pelos animais, pela fazenda, pelos servidores, pelos filhos abençoados, pela casa que era uma bênção. Mas Deus sabia que Jó adorava a Deus por causa da integridade e do prazer do que Deus era na vida de Jó. Deus vai permitir que o inimigo desce, que o inimigo toca, que o inimigo vai além daquilo que Deus tinha entregado para Jó. E a Bíblia diz que vai fazer um rebuliço. Eu estou resumindo aqui para você entender o que está acontecendo no capítulo 42 que a gente leu, para você entender por que Jó fez essa confissão. E a Bíblia diz que o inimigo então desce, toca naquilo que tem de Jó. E a Bíblia diz que vai chegando aquele que servia Jó, chega um atrás do outro. Um chega e diz: Jó, está acontecendo isso. Caiu um raio, os animais foram mortos, só sobrou eu para contar a boa nova. De repente já chega outro servo de Jó e diz: ó, eu não sei o que está acontecendo, mas vieram os inimigos, mataram todos, só sobrou eu para contar a história. Aí você vai mal cala um servo, já chega outro, e Jó fica ali somente assustando e recebendo uma notícia ruim, uma atrás da outra, que está acontecendo isso e aquilo. E Jó está percebendo que está perdendo tudo, fisicamente falando. E a Bíblia diz que Jó, ele se lança sobre a terra. Quando o inimigo diz que chegou até um ponto, quando alguém chega e conta que o inimigo chegou até um ponto, que num daqueles dias que os filhos reuniam na casa de cada um para adorar a Deus, houve um vento que soprou dos quatro cantos e as paredes caíram, e nenhum dos filhos de Jó sobreviveu. E a Bíblia vai dizer que Jó lança sobre terra, rasga suas vestes e diz: bendito és o nome do Senhor Jesus. A lógica é para ele murmurar, a lógica é para ele reclamar, mas o que ele vai fazer agora? Ele entende: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu vou continuar adorando ao Senhor. O inimigo vê e sabe, ou seja, o quanto Jó é temente ao Senhor. O inimigo começa a ver agora e perceber que o testemunho de Jó vai muito mais além, porque quem pensava que Jó adorava pelo que ele tinha, está entendendo que Jó, mesmo recebendo uma notícia que tocou sobre a família,
Jó ainda adora ao Senhor. Jó é aquele que eu tanto falo aqui no altar, que a gente não pode condicionar o que a gente está vivendo ou passando com o nosso relacionamento com Deus. Jó de um lado está chorando percas, mas do outro está dizendo: Pai, o Senhor ainda continua sendo Deus. Jó de um lado está ardendo o coração, queimando, doendo, passando a dor da perda, passando a dor, amados, ou seja, uma das piores sobre essa terra, mas no espírito ele está dizendo: Pai, o Senhor continua sendo Deus. Nu eu vim nesse mundo e eu posso voltar nu, mas o teu nome continua sendo glorificado. Aleluia. Só quem crê glorifica o Senhor. Aleluia. E o testemunho de Jó aumenta mais ainda, porque quem achava que ele adorava somente pelo que ele tinha, entende que agora ele adora a Deus pelo que Deus é, pelo que o Senhor é. Sabe, para a igreja continuar sendo e buscar cada dia mais, nós, para continuar sendo e buscar cada dia mais, ser um cristão raiz, que não sai, não deixa a presença do Senhor por nada nesse mundo, a gente precisa aprender isso, igreja. A gente precisa aprender que Deus, Ele continua sendo Deus, sem importar o que eu passo. Que Ele continua sendo Deus e que Ele não perde a sua divindade, porque Ele permitiu algo na minha vida, ou porque Ele está permitindo eu passar um rebuliço, ou porque Ele está permitindo eu passar agora uma dor de uma perda, ou porque Ele está permitindo eu passar agora de perder um bem material. Ele continua sendo Deus. Assim é a visão de Jó, ele entende: eu estou perdendo isso, eu estou perdendo aquilo, mas só não posso perder a presença de Deus. Aleluias. E Jó vai passar uma caminhada tremenda, o inimigo vai continuar ali fazendo um rebuliço. Tudo que ele quer é ver Jó blasfemar contra o Senhor. Tudo que ele quer é ver Jó reclamar, murmurar e fazer como muitos nesse século que a gente está vivendo, que não precisa disso aqui para deixar o Senhor, não precisa disso aqui para largar a presença de Deus e colocar como se Deus fosse culpado, como se Ele permitiu. Ele não poderia permitir, que Ele é Deus, que Ele tem que fazer, porque se Ele é, Ele tem que fazer, e assim. E não é. Você pode ter aprendido errado em algum lugar. Eu até vi e não concordo, isso não é bíblico. A gente colocar Jesus contra a parede e dizer: Ele tem que fazer porque Ele é Deus. Não, Ele continua sendo Deus, sempre vai ser Deus. Mas se eu deixo Ele, eu não continuo sendo o mesmo, porque nós somos dependentes. Mas Deus, Ele é independente, Ele é Deus. A Bíblia vai dizer que Ele certa vez anunciou: Ele se fez Deus. Certa vez tem que apresentar Ele, e Moisés não sabe como apresentar Ele, o que falar, o que dizer para Faraó, e falar assim: Senhor, mas o que eu vou falar lá? E o Senhor olhou para ele e diz assim: diz que o eu sou te mandou e te enviou. Ele olha para Moisés e diz: avisa lá que o eu sou. E ele dá um nome a ele: eu sou. E quando a gente olha para esse nome, e quando a gente olha para Jesus e Deus dizendo que Ele é, Ele se identificando que Ele é, às vezes a gente olha e pergunta: o quê? Tudo aquilo que eu preciso no meu dia a dia, tudo aquilo que eu preciso para carregar na minha caminhada sobre a minha vida, Ele é resposta quando eu não consigo encontrar nenhuma resposta. Ele é a porta aberta quando eu procuro uma saída e não estou encontrando. Ele é aquele que me abraça quando eu estou passando a pior situação e não tem ninguém por perto para te abraçar, para te aconselhar, para te tocar e te levantar. Ele é aquele que nos levanta quando a gente cai. Ele é aquele que te ajuda e não te acusa, mas diz: levanta, vai e não peques mais. Ele é o Pai quando eu preciso dele. Ele é o Senhor. Ele é Deus que faz milagres. Ele é aquele que quando eu estou diante do mar e o mar não quer se abrir, Ele abre o mar para você passar. O que Ele é, pastor? Ele é tudo que você veio buscar nessa noite. Ele é aquele que preenche o vazio, aleluia, que tenta entrar sobre o nosso coração. Ele é a igreja.
E Jó está entendendo, o Senhor é, Pai. O Senhor é assim para mim. Entende, da tua presença eu não saio, não largo de te adorar. E a Bíblia vai dizer que Jó então vai de um dos pontos que agora aperta mais. A tua esposa entra num estado que naquele tempo não conhecia, mas hoje já deu um nome, um estado depressivo. Que ela vai chegar a um ponto que ela não está vendo os filhos. E a gente sabe que o homem é um pouco mais duro, mas imagina o coração da mãe, sabendo que os filhos partiram de uma hora para outra. E cadê o Senhor? Deus fazendo silêncio, Deus não falando nada. Ela entra num estado depressivo que qualquer um de nós faria. Que ela vai até Jó, e Jó está coberto de enfermidade, coçando as feridas com caco de telha, lá no teu terreno. E a Bíblia diz que ela vai até lá e diz: Jó, tu ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Sabe aquele sentimento de alguém que já desistiu de viver? Que está dizendo assim: acabou, Jó, vamos parar por aqui. E ele dá uma resposta ali que ele está totalmente ainda no espírito com o Senhor. Que ele diz: tu fala como uma louca, mulher. No a gente vê sem nada. Em outras palavras, tudo que a gente tem foi Deus que deu. Bendito é o nome do Senhor, aleluias. Eu fico imaginando que a Bíblia não entra em tamanho detalhes, mas eu fico imaginando aquela mulher voltando para entrar dentro de casa, mas voltando diferente, voltando aquela esposa com aquela palavra no coração, pensando: pior que não é verdade, foi tudo Deus que deu. Eu estou dizendo isso, a Bíblia não entra em detalhes, mas eu estou dizendo dentro da palavra, porque depois essa mulher vai continuar com Jó. Ela entrou num estado difícil, num estado de dor, mas ela vai continuar na caminhada com ele. Porque nós somos seres humanos e muitas das vezes nós entramos nesse estado, que pensamos que não dá mais, que como fazer, o que fazer, como lidar. E a Bíblia diz que Jó então vai levar essa caminhada muito. A gente está só... continuar. Tem amigo de Jó sabendo que Jó está passando por essa situação, e a Bíblia diz que 3 amigos vêm para falar com Jó, conversar com Jó, e eles entram no propósito que Deus tinha com Jó. Naquilo que Deus tinha com Jó, eles entram, ou seja, onde não deveria. E a Bíblia diz que eles também vão sentar sobre a cinza, e eles vão sentir a dor de Jó, e eles vão ficar ali como se estivesse ajudando Jó. Mas Jó tem uma visão extremamente mais afunda. E de repente um desses amigos começa a dizer: Jó, mas será que não é porque você pecou? Um propósito de Deus que Deus estava mostrando somente fidelidade. Alguém tocou num assunto que parece como se fosse uma acusação. Será que você não pecou, Jó? E aquilo foi entrando sobre a mente de Jó. Aquilo foi entrando na cabeça de Jó, que aqueles amigos falaram. E num dos momentos, Jó vai procurar o Senhor. Num dos momentos, naquela situação que tanto aperta. Eu disse para você, um homem tão fiel, mas não deixa de ser ser humano. O inimigo sabe que ele não muda a cabeça de um crente num estralo de dedo. Ele sabe que ele nunca derrubou um cristão do dia para a noite. Ele sabe que ele não derruba um cristão na presença de Deus com pedronas, mas ele lança pedrinhas, porque pedrinhas a gente aceita. A gente diz: não é para tanto. Pedrinhas a gente fala: não, isso aqui não tem problema não, deixa. Pedrinhas que o diabo lança, a gente não preocupa e a gente vai deixando. Mas ele só precisa em pedrinhas e pedrinhas e pedrinhas, em fazer uma pedrona na nossa vida, lançando coisinhas e coisinhas que a gente vai deixando, que a gente fala assim: a gente não precisa ser tanto ou ser enjoado, não, está me chamando de fanático. E o inimigo vai colocando o desejo pouquinho de parar de adorar. O desejo agora é muito melhor ouvir uma música, ou seja, mundana, do que ouvir um louvor na casa. Opa, mas é só uma, é coisinhas, pedrinhas que ele lança para esfriar. É aquele desejo agora que, uma coisinha assim, não, mas eu falei tais cultos, mas não tem nada a ver, eu estou com meu coração ainda em Deus. Mas a Bíblia prova ao contrário, que a brasa fora do fogo, ela se apaga, aleluia. E as pedrinhas a gente aceita, a gente é assim. E ele sabe que as pedrinhas, ele só precisa lançar mais pedrinhos, porque ele sabe que não é do dia para a noite que ele consegue convencer. Já está um momento agora que Jó, mais capítulos à frente, vai procurar o Senhor. Cadê, Pai? O Senhor não responde. Cadê o Deus que eu tenho buscado? Sabe, começa aquela afronta com o Senhor. Sabe quando a gente afronta Jesus e a gente começa a procurar? Tem vezes que a gente vigia em falar, mas a nossa mente só Jesus. Eita glória, é pior que ele, é o que conhece. Nosso coração queima,
afrontando Jesus. A gente está até segurando em falar, mas o coração está ali, afrontando Jesus. Cadê o Senhor? Por que o Senhor permitiu? E a Bíblia diz que Jó começa a entrar nesse estado. E esse estado é perigoso para o crente. Olha aqui, pastor, que eu vou te dizer novamente. Esse estado é perigoso para o crente. Vigia, toma cuidado. E Deus sabe que ele tem um dos servos temente na terra. Deus sabe que Jó é muito temente. E ele começa a ver que Jó está entrando num estado, ou seja, que é perigoso ele abandonar a caminhada, que é perigoso ele querer deixar o Senhor. E Deus, para não perder os seus filhos, oh aleluia, Deus, para não perder aquele ou aquela que é um adorador, uma adoradora do Senhor, amados, Ele vai agir conforme o jeito e a maneira dele, mas Ele vai agir. Ele não quer perder nenhum dos teus, mas Ele não age mudando a palavra. Ele não age mudando a sã doutrina, que é a palavra do Senhor. Ele não vai agir assim, não se engane. Mas Ele vai agir de certa forma, que Ele vai se revelar, mas na hora certa. Jó está passando um desses momentos. A Bíblia vai começar a dizer que, se aproximando desse capítulo aqui, a Bíblia vai dizer que então chega um momento de Deus se revelar a Jó. E Deus vai começar a falar com Jó. E um capítulo não vai caber, 2 não vai caber, 3 não vai caber. Se você for ler o livro de Jó, você vai ver que capítulos atrás aí, Deus começa a se revelar com Jó, e começa a mostrar toda a sua glória, e começa a dizer: Jó, quem pode se igualar a mim? Jó, quem é que pode mudar algo? Jó, quem é que pode ser do meu tamanho? E assim vai, e assim vai em diante. E a gente vê nos capítulos atrás que Deus pega falando, e Jó está em silêncio. Jó não tem resposta, ou seja, para as perguntas de Deus. E Deus vai mostrando a sua divindade, Deus vai mostrando a sua glória, Deus vai falando para Jó, Deus vai lembrando Jó tudo que fez até aqui. Sabe aquele momento que Deus pega para puxar a nossa orelha e nos faz lembrar que até aqui Ele cuidou, Ele nunca soltou a nossa mão, e não é agora que Ele vai soltar. Sabe quando Ele nos lembra que a melhor coisa foi aceitar Jesus na nossa vida? Sabe aquele momento que Jesus nos pega e nos coloca para meditar? Está Jó meditando, e Deus em todo o tempo falando, Jó, mostrando para Jó o tamanho do seu poder, mostrando para Jó o que pode se comparar a Ele. Nada se iguala. Deus vai mostrar coisas físicas para Jó entender um pouco do que é o Senhor. E Deus vai falando, e Deus vai falando. E num dos momentos Deus para e fala: fala, Jó. E vai surgir uma das palavras que a gente precisa aprender muito, que Jó vai olhar para o Senhor e vai dizer assim: Pai, eu sou indigno para poder falar com o Senhor. Oh, aleluia. Num desses momentos o coração de Jó está só o caco na presença de Deus. É nesse momento que Jó está todo quebrantado, aleluia, que Jó vai olhar e vai dizer: Pai, eu sou indigno para te responder, eu não consigo, quem sou eu? E Deus começa continuando falando, e mostrando toda a sua glória, e mostrando todo o teu poder, e mostrando para Jó quem Ele é, a grandeza, o poder, toda a honra, toda a glória. E quando Deus vai parar novamente para deixar Jó falar, é quando Jó entra e diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluias. Aquele que estava com o coração, parece que já estava desviando, está olhando para Jesus e dizendo: Pai, eu sei que tudo o Senhor pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu não sei, igreja, o que você tem passado, ou como você chegou aqui, mas eu posso te dizer, com porta-voz do Senhor nesse altar: Deus pode todas as coisas na tua vida. Não há limites para o Senhor. Não importa o que você está passando, Ele é Deus. Nenhum dos planos dele pode ser frustrados. Ninguém pode apagar o que Deus tem para a tua vida. Diga glória a Deus e glorifica Ele, amado. Aleluia. É aí porque que a Bíblia está dizendo a confissão de Jó. Porque Jó começa a confessar para ele: Pai, eu sou indigno.
E num dos momentos que Deus deixa falar, ele já vai dizer: Pai, eu acredito, eu sei que agora nenhum dos seus planos pode ser frustrado, nada não pode mudar. Igreja, não importa o que você enfrentar, tu és o adorador do Senhor. Tu és aquela que o Senhor te chamou. E deixa eu te dizer algo: o ser humano, ele até erra e ele se confunde, mas o teu Deus não confundiu em te deixar a presença do Senhor. É por isso que ele vai ser tudo, porque estando lá em cima ou estando lá embaixo, o Senhor está conosco. Certa vez o salmista Davi vai dizer assim: eu posso preparar minha cama lá no fundo do abismo, ainda lá o Senhor vai estar. Eu posso ir no fundo do mar e lá eu me posicionar, lá o Senhor vai estar. Ele diz: eu posso subir o mais alto que eu puder, mas também lá o Senhor vai estar. Não vai importar momentos ou situações, Deus vai estar contigo. Ele é digno de ser adorado. Ele é o teu Deus, o único e verdadeiro. Ele é digno da gente adorar. Ele é digno da gente chorar na presença dele, que a gente pode contar, que a gente pode abraçar ele, a gente pode receber o melhor dele. Jó está entendendo tudo isso e Jó vai dizer: quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade, aquilo que Jó está dizendo: na verdade, falei o que eu não entendia. Oh glória! Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, e havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Oh, aleluia! Quem ensina é Deus, amados. Às vezes no teu coração está dizendo: mas como eu venho ao Senhor, não sei isso, não sei aquilo. E Deus está dizendo: quem ensina é Ele. Oh, aleluia! Bendito és. Alguém tem falado para o Senhor e dito: Senhor, mas como que eu vou fazer? Porque Deus está te chamando. E Deus está dizendo assim: você não tem que temer, quem usa é o Senhor. A palavra diz: abre a tua boca que eu encherei. Eu que vou te usar, eu que vou fazer, eu que vou ensinar. Jó está entendendo agora e confessando para o Senhor, dizendo assim: Pai, eu sou aquele que pergunta, o Senhor me ensina. Ou seja, somos dependentes. Por que Deus não pega o capacitado, mas há prazer em pegar o que não são, aqueles que não são, para confundir os que são? Aí que se você vai ter a maior prova do que a Bíblia está dizendo, que Deus tem o maior prazer de pegar que não é, para confundir os que pensam que é. Porque o maior prazer de Deus é ensinar, não querer, ou seja, ter uma queda de braço com o ser humano. E aí que Deus nos mostra, e é que a gente entende que a gente é dependente dele, que quem vai capacitar ele, quem vai ensinar ele, quem faz é ele. Toda honra e toda glória é dele, aleluias. E que ele é digno de ser adorado e ser louvado na nossa vida. Quem vai fazer é ele, quem vai honrar é ele. Como que vai abrir a porta, pastor? Quem vai abrir a porta é ele, aleluias. E Deus, ele é Deus de provisão. Ele é Deus que nos impressiona. Ele é Deus que faz e a gente fica sem entender, porque a gente é limitado e ele não é. Não é difícil para o Senhor, não existe a palavra difícil para o nosso Deus. Não existe a palavra, ou seja, talvez para o nosso Deus. Não existe a palavra será, mas Ele é, Ele faz, Ele é, Ele transforma. Ele é o começo, a Bíblia diz, e Ele também é o fim. Desde o dia que Ele te gerou no ventre da tua mãe, começo de tudo, começo de uma caminhada, quem gerou foi Ele. E no último suspiro que a gente der, a Bíblia diz que quem tira a vida é Ele. E tem pessoas achando que tem dias que Deus não está contigo, sendo que Ele está lá no começo, e no último dia Ele também vai estar lá. E tem dias que a gente passa pensando: cadê o Senhor? Cadê o Senhor? É porque a gente é limitado e o problema ultrapassou muitas das vezes a nossa fé, e a gente fica cego espiritualmente, mas Deus está no mesmo lugar. Certa vez, pode ter certeza que se você não passou, você vai passar, principalmente quando você estiver mais e mais buscando a presença de Deus. O inimigo, ele se levanta e ele usa pessoas para um dia te dizer e falar: cadê o teu Deus? Você não é crente agora? Você não está indo para a igreja agora? Cadê o teu Deus? Vão procurar, e vai ser aquele dia que
no lado carnal, a gente vai olhar e falar: poxa, faz tanto tempo que Deus não me responde, cadê Ele mesmo? Mas o Senhor nos chamou para você. Vem, oh glória. Mas sabe o que a gente aprende com esse versículo? Que Jó, quando começou tudo lá no capítulo 1, Jó era tão temente ao Senhor. Mas a Bíblia anunciou Jó como alguém que se desviava do mal. E depois de uma tamanha batalha que ele passa, ele confessa que mesmo assim ele ainda conhecia o Senhor só de ouvir, só porque ouviu de falar de Jesus. Aí sabe o que a gente aprende como igreja do Senhor? Que só de ouvir falar ele já era temente. Imagina a partir daqui do capítulo 42, que ele confessa e diz: Pai, eu te conhecia somente de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, Pai. Sabe o que é isso? Ele está confessando: Pai, agora eu te conheço mais. É agora que eu estou conhecendo mais do Senhor. É como se Jó estivesse dizendo assim: Pai, é agora que eu estou tendo um encontro mais profundo. É agora que eu estou sabendo mais ao teu respeito. É como se Jó estivesse falando assim: ó, eu estou vindo de uma dor, de uma batalha, mas foi no meio da dor que eu te conheci. Foi no meio da batalha que eu consigo te ver melhor. E muitas das vezes ele está dizendo: Pai, tira a batalha, tira a luta, Senhor, tira esse fardo. Eu não sou preparado, Pai, eu não dou conta de passar. E Jesus está ali em silêncio, só deixando você passar, para te mostrar que Ele que te capacita, é Ele que faz. E Jó está mostrando agora que ele só conheceu Deus pelos olhos através de um dos piores dias da vida dele. É diferente a visão do Senhor, não é verdade? A gente muitas das vezes não quer passar por situações difíceis, mas foi nas situações difíceis que a gente viu Deus dentro dela. É como o Jó está confessando agora e falando assim: Pai, eu estava andando na tua presença temendo, glória ao seu Senhor, mas só de ouvir falar. Mas quando o Senhor me pôs à prova, eu te conheci. Conhecer a Deus na prova, conhecer e ver Deus no deserto, conhecer e ver Deus na luta. Oh, aleluias. É aquilo que você fala aqui: crente nunca aprende a bonança, mas quando atravessa um deserto, sai do outro lado com uma bagagem tremenda de experiência, de conhecimento, de experiências que teve com o Senhor. Lembra, igreja, que nas piores batalhas que você já teve até aqui, até hoje, nos piores dias que você passou, foi os maiores momentos que você encontrou com Deus. Você percebe isso? Que aqueles piores dias foram os dias que parece que Jesus estava abraçado no teu ombro. Oh, aleluias. Você consegue entender que aonde não tinha ninguém, Ele estava lá. Você consegue entender que quando o crente passa por luta, é o momento que ele mais está perto de Deus? Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque o diabo trabalha em cima disso, engano. Que se eu passo por luta, não busco mais o Senhor. Que se está tudo tão difícil, não é para mim ir para a igreja. Aí que é o momento de eu ir para a igreja. Aí que é o momento de eu buscar. Quando tu está dizendo não, aí que é o momento de eu adorar mais fundo. A vontade é de chorar, mas chora adorando. A vontade é de gritar, grita adorando a Ele. Já quando se lança sobre o chão e rasga suas vestes, recebendo as notícias que está perdendo tudo, ele se lança no chão com dor, coração doendo, mas ele se lança adorando. Ele grita, mas ele grita adorando. Ele chora, mas ele chora adorando, igreja. Sabe por quê? Porque a crente tem batalha aqui mesmo, tem. Mas a tua morada nunca foi aqui. Não se apegue na onde não é a tua casa. Não se apegue na onde não é a tua morada, que é nessa terra, aleluias. O próprio Jesus foi e disse: eu estou indo para vos preparar um lugar. Não abra mão desse lugar. Se posicione como filho e diga para o Senhor: Pai, a partir de hoje eu quero uma aliança mais profunda com o Senhor. Eu quero te adorar mais. Eu quero te buscar mais, Senhor. Eu quero ser mais temente ao Senhor. Como Jó diz: Pai, eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, era Jó confessando ali: eu tive uma experiência a mais no meio da enfermidade. Eu tive uma experiência a mais no meio da perca. Eu tive uma experiência a mais
quando eu pensei que tudo ia acabar. Entenda uma coisa no teu coração: Deus, Ele é digno de toda honra e toda glória. E essa adoração que é digna para Ele está dentro de ti. É por isso que Ele cuida tanto de ti, pois Ele te vê como um filho. Ele te chama para posicionar como um filho. Ele olha para nós com um olhar de amor. É por isso que Ele tanto fala: continue, segue, volta. Se você estava afastado, se você ainda não conhece, pede a Deus para conhecer Ele, pede a Deus a experiência. Diga para Deus: Pai, eu dou lugar para o Senhor nessa noite. Se coloca de pé, igreja. Oh, aleluias. A Bíblia diz que Ele não invade o nosso coração, mas a Bíblia diz que Ele procura aqueles que são adoradores, verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Aí alguém vai dizer: mas como que adora de uma forma que Ele agrada? Quando Ele está dizendo que Ele procura, Ele está procurando um coração aberto. Se o coração está aberto, é tudo que Ele quer. Não é palavras bonitas que encantam o coração de Deus, não, amados. O que encanta o coração do Senhor é um coração aquebrantado. E o que toca o céu é um coração aquebrantado nessa terra. Que você possa quebrantar o teu coração todos os dias, porque todos os dias que você quebrantar, você vai ter uma experiência com Deus. Todos os dias que você quebrantar, principalmente na luta, na batalha, na dor, é lá que você mais vai encontrar Deus sobre a tua vida. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você antes da gente ir para casa. Mas abra o teu coração primeiramente para o Senhor. Pai, tenha liberdade. Tenha liberdade sobre essas vidas aqui nessa noite. Tenha liberdade, Senhor, sobre cada coração. A gente quer, meu Pai, ver e se aprofundar, como Jó diz, que ele só te conhecia de ouvir falar. Talvez entrou pessoas aqui nessa noite que só tem ouvido falar do Senhor, mas ainda não sentiu a tua presença passar sobre o corpo, sobre o coração dela. Ainda não sentiu, Pai, talvez esse teu filho, às vezes ele ainda não conheceu o Senhor, por ser tocado pelo teu Espírito Santo, por ser alcançado, por ser abraçado pelo Senhor, mas só de ouvir falar, já tem a sede, já tem a vontade, só de ouvir falar, quer ser batizado pelo teu Santo Espírito, só de ouvir falar, quer ser tocado. Continue dando lugar, igreja, continue pedindo a Ele. Toca, Espírito Santo. Deixa a tua igreja te conhecer mais a fundo, Deus. A fundo na presença do Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Temer por quê? Declare, amados. Se eu estou guardado, oh glória, guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Jeová Jireh. Adore Ele, fale com Ele. Prover de novo. Fala como um filho, chama um pai. Creio em ti. Como um filho fala com o pai, fala com Ele. Faça desse louvor as tuas palavras para Ele. Irás prover de novo. De novo, Deus. Eu creio em ti. Mostra mais uma vez nesse teu filho. Que vejo, aleluia. Vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, as águas não vão afundar. Declare por quê. Pois estás comigo. Diga para Ele. Não estou sozinho. Levante as suas mãos para os céus e declare. Eu estou guardado no esconderijo. No esconderijo. É na presença dele. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Se
presença do Pai no teu coração. Faça, Jesus, sobre essa vida. Irás prover de novo. Eu creio em deixa ele tocar, deixa ele encher, deixa ele te usar. Ele quem faz, ele quem usa. Que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, Declara, ele dá irás prover de novo. nós cremos, Jesus. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte Aleluia, aleluia. não vão roubar a minha fé em ti, meu Declara, não vai roubar a tua Deus. fé. A tempestade Não deixe os problemas, a luta, a tempestade, os e o ventos fortes. vento forte Não deixe tirar a tua comunhão com o Senhor. roubar a Declare, minha profetize sobre ti. fé Declare, em ti, declare. meu Deus. A A tempestade, tempestade não deixa a e igreja. o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Profetiza isso, Deus. declare com A fé. tempestade E os ventos fortes, o Jesus, vento forte não vão e nem podem, não Deus. vão roubar a Aleluia, minha aleluia, fé aleluia. em ti, meu Deixa o Senhor te Deus. fortalecer. Em ti, Deixa Ele passar com tamanha glória sobre a tua vida. em ti, meu Deus. Aleluia. Em ti, meu Deus. Pois é, porque Tu és aquele que é digno, Pai, de toda adoração. E nós somos como Jó disse, Pai. Nós somos indignos, Pai. Nós somos pequenos, somos falhos. Mas buscamos cada dia mais um coração quebrantado na Tua presença. Buscamos cada dia mais Te conhecer com os nossos olhos. Em ver, Senhor, as Tuas maravilhas. Revela, Jesus, nesta vida. Revela a Tua presença sobre esse Teu filho, essa Tua filha. Revela, Espírito Santo. Oh, aleluias. Santo, santo é o Senhor. A presença de Deus está na casa, igreja. Tenha liberdade para adorar Ele. Tenha liberdade para exaltar Ele. Tu tenha aí dentro do teu coração uma adoração digna para Ele. Todo louvor, toda adoração para Ele. Entrega para o Senhor agora. Entrega para Jesus. Oh, aleluias, aleluias. Não condicione agora o que você está passando ou vivendo. Se você chegou aqui passando por luta, batalha, ou está passando momentos difíceis, adore o Senhor. Fale com Deus. Oh, Jesus. Ah, Pai, Tu és santo, Tu és poderoso. Renova essa vida, renova esse coração. Toca, Senhor, sobre os Teus filhos, Pai. Toca, Senhor, sobre a Tua igreja. Deixa eles sentir a Tua presença, Papai. Deixa eles sentir, meu Pai, a Tua unção. Enche vidas aqui nessa noite. Vai dando glórias a Ele. Aleluias, aleluias. Enche, Senhor, corações aqui nessa noite. Enche vidas com Teu Espírito Santo. Para que cada um possa sair daqui hoje declarando, Jesus, que nós tivemos um encontro contigo. A Tua palavra falou esse coração. O Senhor revelou o Teu querer, a Tua vontade, Jesus.
Bendito és, Pai, nós te adoramos. Aleluias, aleluia, Jesus. Tu és santo, tu és maravilhoso. A tua presença é maravilhosa no nosso meio. O teu Santo Espírito, aleluias. Glória, glória, glórias. Tu és digno, Senhor. Nosso coração, Pai, é inteiramente aberto para o Senhor. Que o Senhor Deus receba, Jesus, cada vida aqui nessa noite, cada coração. Que essa palavra possa ficar selada no coração deles, Deus. Pois o Senhor mesmo diz que quando o Senhor falou conosco através dessa palavra, que quando Jó lhe confessa, Pai, e a última coisa que ele vai fazer é orar pelos amigos dele. E a Bíblia, a tua palavra diz que o Senhor restaura na vida de Jó tudo em dobro. Que o Senhor entrega tudo que ele tinha perdido. Oh, aleluia. E nós entendemos, igreja, que o segredo está em adorar Ele. A restauração, a restituição vem no adorar. A restituição vem, igreja, através da fidelidade, da confiança em Deus. Mas confiança vem através de relacionamento. Cria um relacionamento com o teu Deus, com o teu Pai, de filho para pai, porque Ele olha de pai para filho para a tua vida. Pai, receba as nossas vidas nessa noite. Que a tua graça esteja sustentando cada dia mais essa vida e esse coração. É o que nós pedimos ao Senhor, que a tua palavra fique selada nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga: eu recebo, eu tomo posse, Pai, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus e glorifica com as palmas o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abre os teus olhos em nome de Jesus. Amém, amados. Quem entendeu o que o Senhor te disse nessa noite? Ele está cuidando, Ele cuida, Ele é Deus. Ou seja, merecedor e digno de toda adoração em todo o tempo. Não reclame da batalha, porque é na batalha que a gente vê Ele mais próximo. É na batalha que a gente passa as maiores experiências com Deus. Amém? O segredo é continuar sempre adorando ao Senhor Jesus. E cada dia mais a gente vai ter um encontro com Ele. Amém? Vamos para casa abençoado em nome de Jesus. Pega tudo nas suas mãos. Quero deixar um recado aqui para a igreja, amados. Sábado que vem, dia 11, a gente vai ter novamente um bazar. É o segundo bazar, né? Da igreja aqui, né? É o segundo bazar que é da igreja aqui, não é? Nesse lugar. A gente fez no comecinho do ministério, uns 7 anos atrás, né? E a gente fez um bazar uns dias atrás, irmãos, Além, onde Deus abençoou grandemente, que foi para o culto das mulheres, chá das mulheres. E Deus honrou, foi uma bênção, amados, em nome de Jesus. E sábado agora a gente vai ter outro bazar, dia 11. Esse bazar é em prol do culto dos casais do mês que vem. Vai haver o culto dos casais. E o culto de casais é um culto abençoado, um culto diferente. Tem as mesas, os casais vão vir, onde você vai receber uma palavra destinada para o teu casamento, que é para o teu relacionamento, dentro da palavra do Senhor. Sempre tem, né, uma janta depois, um lanche, algo. Então assim, é um culto separado, mas que tem os seus gastos. Então sempre que a igreja faz um bazar, é destinado a algo, é destinado a ajudar a obra do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, a gente socorre sempre as outras coisas com a fidelidade da igreja, mas a gente sempre prepara algo para eventos. Então esse bazar é destinado e voltado para o culto dos casais do mês que vem agora. Amém? Que será uma bênção em nome de Jesus. Então o sábado agora haverá bazar a partir das 8h30, né? 8h30 da manhã. Alguns dos irmãos veio e viu como foi bom, tinha roupas boas, né? E logo foi como no estralo de dedo.
Tem irmãos que eu já ouvi falar, próximo eu vou vir bem de manhã. Então o segredo é esse, amados. Já vem bem de manhã que vocês vão pegar as primeiras roupas e as melhores. Quem gosta de participar de bazar, amém? A gente vai estar anunciando, a gente vai estar falando no decorrer da semana. E vai ser bênção mais uma vez em nome de Jesus. Avisa lá pessoas, conhecidos, vizinhos. Haverá um bazar para ajudar a obra do Senhor. No sábado, a partir das 8h30 da manhã, vai estar aberta aqui a porta da igreja e tendo um bazar para abençoar a obra do Senhor, amém? Domingo que vem, Santa Ceia do Senhor. E que se comemora também o Dia das Mães, né? Se comemora o Dia das Mães. Domingo que vem tem uma surpresa aqui para as mães. Amém? Principalmente, é claro, a oração, né? Que é o maior de tudo na tua vida. Mas haverá surpresa aqui para as mães no domingo que vem. E Santa Ceia do Senhor. Culto da gente renovar nossa aliança com Deus. Sentar à mesa com o Senhor. Na presença dEle, renovar nossa aliança. Amém? Será bem assim em nome de Jesus. Nós vamos estar falando no decorrer da semana também. Pega tudo que você trouxe. Levanta para o céu. Pastor, eu trouxe um dízimo, uma oferta. Lá na porta está o gasofilácio. Lá você pode deixar a tua ajuda, a tua colaboração para a obra do Senhor. Amém? Levanta tudo para o céu. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos o Senhor. Eu louvo o Senhor pela vida da tua igreja. Eu louvo o Senhor por tudo que o Senhor Deus fez nessa noite. Nós agradecemos o Senhor. Voltamos para casa abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor. Mas eu peço o Senhor desde já, Pai, em nome de Jesus, prospera também a tua igreja cada dia mais. Receba esse donativo, essa oferta, Senhor, que esse teu filho, essa tua filha levanta. Pai, se porventura tem alguém que está buscando porta aberta, que está buscando, Senhor, prosperidade, que tem projetos, Pai, em nome de Jesus, abre as portas e prospera a tua igreja cada vez mais. Abre as portas para esse que está buscando, Senhor, uma porta aberta em nome de Jesus. Prospera cada dia mais, abre as janelas do céu, como diz a tua palavra, para esse dizimista fiel, para esse ofertante. Se tem alguém que está fazendo um voto, Senhor, em nome de Jesus, abençoa da mesma forma e honra eles cada dia mais. Que nada falta no celeiro deles, mas pelo contrário, venha ter de sobra para eles abençoar outras vidas em nome de Jesus. Leve eles em paz, guardados e abençoados pelo teu santo nome. Prepara eles para estar aqui, Senhor, nessa terça-feira das maravilhas do Senhor, e também no decorrer da semana, na quinta-feira, buscando pela família em nome de Jesus. Leve eles em paz, guardados e abençoados em nome do Senhor Jesus. Você pode abrir uma das tuas mãos.